Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer para vocês. Hoje o nosso podcast vai ser especial porque a gente sabe que você que quer comprar um apartamento tem dúvidas, principalmente sobre crédito, como faz para comprar. A gente vai esclarecer tudo isso para você hoje. Fica com a gente até o final, que você não vai se arrepender, você vai sair daqui sabendo tudo, vai dar aula, inclusive, sobre esse assunto. Sou da Zuma Engenharia, sou diretor comercial da Zuma Engenharia. A Zuma Engenharia é uma empresa que está no mercado desde 2017, em que já lançou alguns produtos que foram sucessos, né? O primeiro produto da Zuma Engenharia foi o Alto Taquaral. Foram 120 unidades, que foi vendido em 2 meses. Então, foi um sucesso de vendas total. Logo em seguida, a Zuma Engenharia lançou o Nosso Paraíso Bio, que é um projeto também que vendeu super bem, foram 180 unidades, que também está zerado, não tem mais nada para comprar. E agora a gente está com o Alto Galeria, que foi o nosso terceiro projeto. O Alto Galeria tem ainda 10 unidades ainda para vender, ou seja, vendemos 96% do projeto. Se você está pensando em comprar um apartamento bom, bem localizado, eu vou apresentar para vocês. Toca a vinheta do Galeria para o pessoal conhecer, por favor. 2 dormitórios dos seus sonhos. Entrada facilitada, com parcelas menores que seu aluguel. Próximo do Shopping Galeria Campinas. Venha realizar o seu sonho com subsídio de até R$45 mil pelo programa do Governo Federal. Fale agora com um dos corretores de plantão. Zuma Engenharia. Legal, né, pessoal? Esse projeto está muito bem localizado, está ali perto do Galeria, saída de Dom Pedro. Então, quem está querendo morar bem, num projeto bacana, com preço encaixado, localização bacana, fala com um dos nossos consultores. Praticamente 100% aí das empresas que vendem, né, das imobiliárias que vendem apartamentos aqui em Campinas, conhece o nosso projeto, pode te ajudar nisso. Se você for alguma imobiliária, não souber do Alto Taquaral ou não souber nada sobre qualquer projeto nosso, sai de lá, vai para outro, porque esse cara não vai saber vender para você. Procura alguém que vende para a gente, para você ser bem atendido, tá? E a gente tem lá o nosso mais novo lançamento, que também está vendendo muito, está um sucesso de vendas. Esse fechamento de mês agora foi uma loucura, ficamos aí até 10, 11 horas da noite fechando o contrato, que é o Jacarandás. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Roda o Jacarandás aí para o pessoal conhecer, que é o mais novo sucesso de Campinas. Lançamento Zuma Engenharia, Recanto dos Jacarandás. Entrada em até 60 vezes. 44 metros quadrados com 2 dormitórios e uma vaga de garagem. E muito mais. Com piscina com solário, localização privilegiada, churrasqueira, área de lazer, salão de festas, quadra recreativa, playground, espaço pet. Fale agora com um dos corretores de plantão. Show, né, pessoal? E a Zuma está vindo aí esse ano aí. A gente está chegando em Piracicaba, hein? Você que está em Piracicaba e está assistindo a gente vai chegar forte aí. Vamos chegar com casa, com apartamentos. Temos mais lançamento para fazer esse ano em Campinas. Aguarde aí que a gente está chegando. Entra nas nossas redes, acompanha para você não perder nada, tá bom? Vamos falar um pouquinho de crédito, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. Estou aqui com o Matheus, né? Da Rodrigues Silva, que é o diretor executivo. Tudo bem, Matheus? Como é que você vai? Fala, Bastos. Boa tarde. Mateus. Boa tarde a todos que estão acompanhando a live. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre o crédito imobiliário, então passar um pouquinho do meu conhecimento e também sobre a RS, que é a empresa parceira da Zuma. Fala um pouquinho da RS para a gente, como começou. Bom, eu tenho experiência no mercado desde 2009, quando eu comecei a trabalhar bem na base mesmo de um correspondente, que é quando você fica no plantão de vendas, fazendo análise, atendendo o corretor. E desde que eu entrei, eu me identifiquei muito, porque tenho mãe corretora, então foi algo que realmente mexeu comigo e eu gostei bastante de trabalhar. E em 2012, eu decidi abrir a minha empresa, que foi a RS. E desde então, aí já são 11 anos no mercado com a RS e participando aí desde o início da Zuma Engenharia. Muito bom, Matheus. Matheus, quantas empresas você atende hoje? Hoje estamos atendendo 14 consultoras. Muito bacana. Claro que a principal é a nossa, a Zuma, né, Matheus? Que os outros não fiquem com ciúme. Você tem, então, uma quantidade grande de empresas, né? E, obviamente, você também emprega bastante gente. Quantos funcionários você tem?
Hoje nós empregamos 22 colaboradores. Muito bom, Matheus, legal. E quantas cidades você está trabalhando hoje, atua? Hoje a atuação da RS estão em 8 cidades, entre a região de Campinas e Piracicaba. Legal, então já deu para saber que o homem tem muita experiência, né? Vamos lá, Matheus. A gente vai falar um pouco para vocês hoje o que é crédito associativo, o programa Minha Casa Minha Vida, vai falar um pouco de SBPE, que é um pró-cotista, regras e limitações de financiamento, como é que o Matheus faz uma análise, né? Aí, checklist, essas outras coisas ele vai fazer, a gente vai falar durante o tempo aqui, renda informal, como é que você pode comprar quando você só declara imposto de renda, e assim por diante. Matheus, explica para mim o que é o crédito associativo. Bom, o crédito associativo, ele é basicamente o quê? É a possibilidade do cliente estar assinando um contrato ainda na planta. Então, o empreendimento ele nasce sem o habite, né? Ele tem apenas o alvará, ele tem o RI do cartório, e já a consultora já começa a fazer a venda e fazer o financiamento logo de imediato. Quais são as grandes vantagens no crédito associativo? Primeiro, a entrega do imóvel, além da garantia da consultora, a garantia é da Caixa Econômica. Então, caso aconteça alguma coisa com a consultora, a Caixa ela troca de consultora e continua a obra do jeito que o cliente comprou, sem nenhuma alteração. Outro ponto importante é a questão de perfil econômico. Então, a gente sabe que a nossa vida, às vezes, muda. Então, a partir do momento que você assinou o contrato de financiamento na Caixa Econômica, aquilo lá é o que foi estabelecido. Não tem alteração pós isso. Então, esses são os principais pontos. Então, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, se hoje você ganha cerca de R$ 2.400, você vai ter uma taxa de juros, subsídio baseado nesses R$ 2.400. O imóvel ficando pronto, você tendo promoção, trocando de emprego, se você ganhar um valor maior, o que está estabelecido é o que você assinou na planta, e não depois de pronto. Então, essas são as grandes vantagens aí. E um dos principais também é essa alteração do preço, né? A gente vê que o INCC teve um grande aumento aí nesses últimos anos. E fala. Exatamente. E quando você assina com o banco, não tem nenhum tipo de correção no saldo devedor com o banco. Aquele saldo devedor, quando você começar a pagar, é exatamente o que você assinou no contrato. Então, esses são os principais pontos do crédito associativo. Assinatura sem o habite. Então, resumindo, Matheus, se eu entendi bem o que você está explicando, é garantia total. Muita garantia. Porque automaticamente eu compro um apartamento hoje com a construtora, eu vou para a Caixa Econômica Federal, eu assino um contrato de compra e venda, não é isso? Isso, E exatamente. esse imóvel é registrado no meu nome e passa a pertencer, já não mais, vê se eu entendi, se eu estou falando alguma besteira, não mais a construtora, passa a pertencer à Caixa Econômica Federal e o comprador. Correto. E automaticamente esse comprador, por trás dele, ele tem uma garantia muito grande, que é a própria Caixa Econômica Federal. Correto, Essa exatamente. sustentação é bacana. Perfeito. Né? Porque o que a gente tem no mercado hoje, a gente tem as modalidades, que é o crédito associativo, e tem aquela também que é a pessoa repassa lá na frente, né? Uhum. Aí só ela depende da construtora terminar o projeto para daqui a 3 anos, se for o caso, normalmente é 36 meses, a pessoa paga lá um percentual período obra, e lá na frente, essa pessoa vai procurar o banco dela e vai repassar. No caso do crédito associativo, ela não precisa, automaticamente, ela já contratou, né, já vai contratar a Caixa, aí a Caixa já vai fazer esse processo com ela, dando essa garantia, inclusive, do imóvel. Exatamente, Bastos. E o mais legal, né, é essa questão do preço, ele não sofrer alteração durante o período obra. Porque a gente viu, né, que a consultora que atende aí no modelo que se chama de FB, né, financiamento bancário, que é após as chaves, tá pegando toda a correção no saldo a financiar. Quando financiar, qual que é o valor que vai ser? Se você deixou lá financiar 200 mil, quanto será que não vai pegar de correção? E muita gente pode até mesmo trocar de emprego, diminuir o rendimento e não conseguir mais financiar, ou aumentar o rende e a taxa de juros não ser tão mais atrativa. Então, exatamente essa sua explicação, e o crédito associativo eu vejo como o melhor caminho no mercado. Onde acontece a maioria do distrato, né? Porque exatamente. Assim, a gente acompanhando, quando a pessoa deixa para passar daqui a 36 meses, fazendo uma analogia de valores, ela compra um apartamento de 1 milhão, ela paga os 300 mil, que é os 30%, talvez, 35% do período de obra para a construtora, com correção de INCC. E uma outra coisa que é agravante, que você acabou de falar, que é interessante as pessoas entenderem, que lá na frente, que todo esse saldo devedor ele é corrigido.
né? Não só o período obra, o financiamento futuro é corrigido. E a pessoa acaba tendo uma surpresa lá na frente que ela vai praticamente pagar o mesmo valor, às vezes, porque o INCC ele acaba corrigindo todo o valor e fica, né? Ela só paga o período de obra, mas depois ela paga o apartamento de novo. E quando ele compra com crédito associativo, o que ele vai corrigir é apenas aquela diferença, né, do período de obra que ele vai pagar para a construtora, que é pequena, que a gente sempre coloca dentro do possível para que essa pessoa possa terminar de pagar isso e morar, né? E automaticamente ela só vai pagar esse financiamento depois que ela muda, não é isso? Exatamente. Eu ia falar mais lá na frente, mas já vou perguntar já para você, que é uma pergunta que sempre o pessoal tem dificuldade de entender. Depois que ele assina com a Caixa, que a gente repassa o imóvel, tem gente que chama de juros de obra, tem gente que chama de seguro obra. O cliente, ele assina, então vamos supor, ele compra um apartamento de 200 mil reais, ele vai financiar os 80%, são 160 mil reais, os 40 mil reais ele vai pagar para a incorporadora. Obviamente, se ele tiver fundo de garantia, vai diminuir essas coisas e vai pagar menos. Depois que ele assina com a Caixa, que a obra começa, que a incorporadora começa a medir, vem um juros obra, né, que o pessoal chama juros obra, ou seguro obra. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso, até para o pessoal entender nesse momento da compra, até para não se enrolar lá na frente? Eu gosto de chamar de seguro obra, porque Ok. é exatamente um seguro, tá? O que ele engloba? Então, como que funciona a cobrança do seguro obra? Ele tem os juros, que você pega os juros do contrato. Por exemplo, vamos supor que um cliente fez um juros de 6% ao ano. Divide por 12, que daria 0,5, e esse percentual vai corrigindo em cima do valor que vai sendo repassado. Lembra que eu falei que a garantia é da entrega da Caixa Econômica Federal? Então, a Caixa ela não repassa o valor total para a construtora. Ela vai repassando de acordo com o andamento da construção. E esse valor que vai sendo repassado para a construtora vai subindo. E o cliente paga o taxa de juros, nesse exemplo que eu expliquei, de 0,5 em cima do valor que foi repassado. Perfeito. Além disso, tem a questão da cobrança de seguro MIP, que é o morte e invalidez permanente. Tá? Então, o cliente, se acontecer alguma coisa com o cliente durante a obra, tem a cobertura também. Então isso é bacana. Só claro. não te interromper. Então o seguro MIP é o seguinte, comprou marido e mulher, 50% cada um, é isso? Normalmente, dependendo da renda, a Caixa faz a divisão em cima da renda da pessoa. Mas vamos pensar 50-50. Se no meio do caminho acontecer alguma coisa com um dos compradores, só para ver se eu entendi, então 50% desse financiamento estaria pago pelo seguro. É uma garantia que a pessoa tem de não ter o problema lá na frente, é isso? Exatamente. O seguro MIP, se um casal está entrando com 4 mil reais, cada um com 2 mil reais, ele tem a cobertura através da seguradora de 50% na renda de cada um. Então, se acontecer algo com um dos proponentes, ou até mesmo com ambos os proponentes, a dívida ela não vai perder, desde que as parcelas estejam em dia, tá? Isso é importante informar também. E o seguro, ele já inclusive durante a obra, não é só no financiamento. Então, caso aconteça alguma coisa durante a obra, o cliente ele tem essa cobertura. E para englobar ainda a questão da prestação, até 2.400 tem uma isenção da taxa administrativa. Acima dessa renda tem a taxa de administração, que é R$ 25,00, e mais a TR, a cobrança da TR, que é em cima do valor que vai sendo repassado. Ah, Matheus, uma dúvida que tem ocorrido bastante. Olha, o cliente veio aqui e falou que a fase de obras dele está começando a acontecer já no BIL, acabou passando um pouco do valor da parcela. Perfeito. Acontece? Sim, acontece. É normal? Por quê? Além da parcela obra que não passa do valor da prestação do cliente, tem a questão da correção da TR. Então, quando tem a correção da TR, aí sim pode ser que passe. A TR pode ser zero. Ela ficou durante 3 anos zerada e voltou a ter uma correção no final de 2021. Então, por isso que o cliente não sentia tanto essa diferença. Aí imagina só, Bastos, um cliente financiou 130 mil e já está lá no final da obra. Aí a correção da TR foi 0,2. Então, se pegar 0,2 em cima de 130 mil, vai dar R$260. Então, só de correção de TR é 260. Então, por isso que no final acaba passando um pouquinho da prestação dele de obra.
Quer dizer, a Caixa ela tem que garantir esse imóvel para a pessoa que fez a compra, mas obviamente ela tem que entrar alguma coisa para ela poder dar essa garantia. Não tem como só ser lá na frente. E a gente está falando aqui que futuramente que esse valor que ela está pagando pode chegar até 100%, né, da futura parcela dela, é isso? Que aí quando ultrapassa a TR. Isso dependendo da forma como a incorporadora vai fazer na obra e a Caixa vai medindo. Essa história. Isso. E é mais por causa da TR que acaba ultrapassando, né? Muito bom. Então, se a correção da TR for zero, então... Não, e por que existe a correção da TR? Porque o dinheiro que está sendo utilizado, no caso Minha Casa Minha Vida, e na questão do SBPE também, o mais tradicional, é da poupança, no caso do SBPE, e do Minha Casa Minha Vida é o FGTS. Em ambas situações tem a correção da TR, então por isso que é esse o indicador utilizado. Legal, legal. Muito boa essa informação sua, porque assim, tem muita gente que acaba confundindo, né? Porque é normal quando o corretor está fazendo ali a simulação, ele abre aquela planilhinha, ele começa pouquinho, mas depende muito, pessoal, da forma como a construtora ela toca a obra. A nossa construtora, para você ter uma ideia, a gente toca muito rápido. Isso é bom para quem está comprando, porque eu não gostaria de comprar um projeto e passar parado, 2 né? anos depois e não ver nada, né? Legal. Acabar ficando parado. Vamos lá. Aí. Já tem cliente me chamando aqui, brincadeira. Vamos lá. Matheus, fala um pouquinho para a gente o que é o pró-cotista. Olha, Bas, o pró-cotista, assim, até nos grupos, né, já tenho falado pro pessoal, acabar não ofertando muito pró-cotista nesse momento. Por quê? Todo o recurso já destinado para esse ano, ele já foi praticamente 100% utilizado. Então, a gente está com problema de orçamento no pró-cotista. Mas o pró-cotista ele é uma linha de crédito que é para cotistas do FGTS, ou seja, para quem tem trabalho com carteira assinada e recebe lá o fundo de garantia. As regras são as mesmas do uso do FGTS, mas é para alta renda. Então, um cliente que ganha 15 mil, 20 mil reais, imóvel até 1,5 milhão, é possível usar o pró-cotista. Porém, o pró-cotista tem um problema muito sério de funding, né, que é o recurso, o orçamento. E esse ano a gente já praticamente esgotou o que estava destinado até o meio do ano. Eu já ouvi falar esse negócio aí, mas o nosso negócio tem dinheiro, né? O Minha Casa Minha Vida está com bastante Graças dinheiro. O governo ele quer estimular, principalmente ali para quem ganha até 2.600, né? A gente está bastante animado, porque a gente está colocando um bocado de projeto aí no mercado aí. A gente tem uma pergunta aqui do Michael. Michael, eu não sei se você pegou aqui atrás, o Matheus respondeu. Ele perguntou realmente se o seguro obra pode passar do valor do financiamento, que foi o que você acabou de responder, né? Você quer repetir só para o Michael entender? Sim. Michael, sim, pode passar. Isso mais no final, por conta da correção da TR, tá? A prestação mesmo de obra, ela não ultrapassa. Porém, a correção da TR, se ela for uma correção aí de 0,1, 0,2, pode ser que ela acabe ultrapassando mais no final. Muito bom. Então vamos lá, Matheus. Minha Casa Minha Vida. A gente confunde um pouco, ainda que acabou de mudar, né, os planos. Minha Casa Minha Vida. Até quantos salários o comprador está dentro do programa? Até R$8.000, a renda familiar está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Até R$8.000. Não seria um salário. Então, até R$8.000, eu ganhei até R$8.000. O que para a gente poder até exemplificar, porque tem gente que pensa no subsídio, né? Eu não tive subsídio, mas tem os juros, né? Porque o juro também é subsidiado, né? Então, você consegue, não sei que você consegue, é claro. Só em um breve relato, como é que funciona escalonado isso? Até de quanto a quanto ele consegue o subsídio, depois é o subsídio dos juros? Até 4.400 é o faixa 2. Então, Okay. O cliente consegue um subsídio. De R$4.400,01 até R$8.000 é o faixa 3. Tem vantagem? Sim. A grande vantagem é a taxa de juros. Para efeito de comparações, a taxa de juros do faixa 3 está por volta de 7,6% ao ano. Já no SBPE está por volta de 9%. Então, só aí a gente está falando uma diferença bastante grande lá na frente, né? A gente já está falando de uma diferença de 2,5% aí na taxa de juros anual, que é uma grande vantagem, tá? Tá. Agora, Matheus, é o seguinte, claro, depende do projeto.
Eu quero comprar o Jacarandás, ok? Uhum. Eu ganho 10 mil reais, eu posso comprar? Pode. Inclusive, uma grande vantagem para clientes assim com 10 mil reais que esteja até pensando em investimento no SBPE é que pode financiar até 90%. Olha que Então, o cliente quer bacana. fazer um investimento, a taxa de juros do SBPE está na casa dos 9%. Hoje a Selic está a 13%. Então, qualquer investimento aí dentro do SBPE, ele é muito vantajoso. Então, comprar um imóvel utilizando recursos através de financiamento bancário, hoje serve como investimento. Pode financiar até 90%. Então, Ok. isso ajuda bastante. Pô, muito boa essa informação. Então ele pode financiar até 90% sendo um SBPE, né? Vamos pensar aí, se ele for comprar um imóvel hoje vou arredondar, que o nosso está mais barato, 200 mil reais, ele vai estar financiando aí praticamente tudo. Ele vai colocar pouco dinheiro. Se tiver o fundo de garantia, se ele for o primeiro imóvel, então. Exatamente. Vamos entrar aqui nas coisas mais importantes aqui, que é o dia a dia. Eu quero comprar o que eu preciso entender. Então, eu quero comprar a minha casa, a minha vida. Tá? Eu sou assalariado, eu trabalho, carteira assinada. O que eu preciso apresentar para você me analisar, para que eu consiga comprar um apartamento? A documentação é bem simples, né? Diferente do que o pessoal acha, que o financiamento imobiliário é muito burocrático, mas não. Ele é o documento com documento de identificação, certidão de estado civil, que pode ser ou certidão de nascimento ou de casamento. Os últimos dois comprovantes de renda, né? No caso que você deu foi um CLT, né? Então, os dois últimos olerites e um comprovante de endereço. Caso ele declare imposto de renda por estar utilizando recursos da União, aí sim é necessário apresentar o comprovante a declaração do imposto de renda. Mas se não te declarar imposto de renda, apenas 4 documentos já basta para fazer a aprovação. Tá, então se eles. Até hoje, até 27 mil, né, se eu não me engano, que está o imposto de renda. Se ele recebeu menos que isso, ele não declarou, tá tranquilo, ele só manda a documentação para a gente, para você, que é o Lerite. O que é o Lerite? Carteira profissional. A carteira de trabalho, na verdade, ela serve, não tem necessidades em todos os casos. Tá. Ela é em alguns casos específicos, como, por exemplo, comprovar baixa em emprego anterior, comprovar os 36 meses, caso no emprego atual ele não tenha, a gente pede a carteira para a comprovação dos 36 meses. Então, a carteira de trabalho ela é somente nesses dois casos. Os documentos mesmo é documento de identificação, certidão de estado civil, os dois últimos olerites e um comprovante de endereço. Apenas isso. Quero comprar, casal, né? Não posso falar assim, senão vou acabar tendo problema em casa. Tem minha namorada, quero comprar. Posso comprar? Pode Posso sim. juntar a renda dos dois. Pode sim. Pode pai, mãe e filho também, tá? Irmão também, pode ser. Até quantas pessoas podem entrar no contrato? Não existe limite, tá? Aí entra muito no critério gerencial. Por exemplo, entrou pai, mãe, filho e esposa do filho, que a gente já fez processo dessa forma. Vai muito da análise do gerente. Ele vai conversar com os 4 envolvidos no processo, vai explicar que a situação é o quê? A compra de um imóvel e os 4 têm direitos iguais. Então, vai muito do gerente liberar ou não. Eu, particularmente, não lembro de algum gerente travar uma situação desse tipo. Inclusive, irmão comprando, não tem impeditivo. Tá. Eu não moro em Campinas. Eu não moro em Campinas e quero comprar o Casa Verde e Amarelo em Campinas. Qual é o critério? Se você morar ou trabalhar em cidades limítrofes e região metropolitana, você já se enquadra. Porém, se você não mora e nem trabalha em cidades limítrofes e região metropolitana, aí você não consegue comprar no Minha Casa Minha Vida e nem usar o fundo. Importante falar também, pessoal, que assim, a questão de cidades limítrofes, região metropolitana, sempre joguem no Google. É o mais simples a se fazer. Porque às vezes a pessoa fica um pouco perdida, fala, mas ele mora a menos de 100 quilômetros daqui. Não é questão de morar distância, mas sim de acordo com as limítrofes e região metropolitana classificadas pelo governo. No caso de Campinas, aí são 19 cidades. Tá. Uma pergunta interessante. Hoje se usa muito home office. Eu trabalho por uma empresa do Sul, moro em Campinas.
empresa CNPJ lá no Sul. Eu consigo comprar em Campinas? Consegue. Basta fazer uma declaração do empregador, a empresa, informando que o local dele de ocupação laboral fica em Campinas, ele está atuando em Campinas. Muito bom. Inclusive, a RS mesmo pratica isso, né? A questão de home office. A gente quase, foi até engraçado, a gente quase contratou pessoas do Rio de Janeiro, da Paraíba, eu fiz entrevista Olha também. que legal, muito bom isso. Hoje nós não temos unidade em Hortolândia, mas nós temos duas colaboradoras que são de Hortolândia e fazem 100% home office. Então isso é uma prática normal. Então com a declaração do empregador, com papel timbrado pela empresa, assinado pelo responsável, informando a situação, já é possível fazer a aquisição. Então a sua empresa é uma das que mudou a cara com essa vida da pandemia aí, começou a trabalhar home office e está dando super certo, ajuda bastante isso. Exatamente, até um dos motivos é o quê? Poder atender a demanda aí do comercial. O comercial lá, 8 horas, 9 horas da noite, está chamando a gente para fazer a venda. Que bom, que se está chamando é porque tem negócios, isso é importante para ambas as empresas. Então a gente costuma muito, né, falar que quando é o horário estendido, a gente deixa o colaborador de home. Em muitos locais aqui em Campinas, né, a gente, como tem colaboradores em praticamente todos os escritórios, que nós temos cidades e estamos atuando nas cidades, Campinas, eu dou um exemplo muito de Campinas. A pessoa fica muito longe, às vezes mora em bairro muito distante, tem filho pequeno. A gente acaba dando a oportunidade dessa pessoa a ficar de casa. Por quê? Qualidade de vida para ela, de não ter que ficar se deslocando, tem a questão da casa, filho. Então, hoje é uma prática muito comum aí no mercado, inclusive aí na RS. Muito bom. Matheus, vamos falar de fundo de garantia? Vamos. Que acho que confunde muitas pessoas, né? Então, qual é o critério para utilizar o meu fundo de garantia hoje no mercado? Para comprar, acho que é o SBPE ou o Casa Verde e Amarelo, das duas formas, o critério é o mesmo, né? Uhum. Então, para eu comprar o Casa Verde e Amarelo usando meu fundo de garantia, o que eu não posso ter, o que eu posso ter feito, o que eu não posso fazer. Por exemplo, eu já tive um imóvel, já comprei um imóvel com meu fundo de garantia há um tempo atrás, não tenho mais esse imóvel. Eu posso comprar, eu posso voltar a comprar, não? Pode. Depois de quanto tempo? Tem prazo? Inclusive, a pessoa tem imóvel, ela pode ser Minha Casa Minha Vida e usar o fundo? Pode. Tá, boa. Vamos analisar só a situação, não vamos chegar com não para o cliente, né? Aonde fica esse imóvel? Ah, fica em Campinas. Legal. Ela é proprietária, tem algum usufrutuário? Tem, o pai é usufrutuário e ele fez a doação para o filho. Então aí já é uma situação. Ah, a pessoa teve um imóvel que recebeu de herança há 20 anos atrás e já vendeu. Ele vai poder ser Minha Casa Minha Vida usar o fundo? Pode, sem problemas nenhum. E um outro exemplo que às vezes acontece bastante, a pessoa tem um imóvel em São Paulo, está quitado, a pessoa mora e trabalha em Campinas. Ela pode usar o fundo? Pode. Pode ser Minha Casa Minha Vida? Pode. Sempre bom, interessante a gente sempre analisar e perguntar ao cliente se ele já foi subsidiado após 16 de maio de 2005. Porque se já foi subsidiado, ele não pode ter outro subsídio. Tá? Mas ele pode participar da carta de crédito do FGTS. E para o uso do FGTS, o primeiro e principal requisito é o quê? 36 meses de trabalho. Importante. E o segundo, morar ou trabalhar na cidade limítrofe ou região metropolitana. Com isso, já é possível você estar utilizando a FGTS. Você falou em 36 mil de trabalho. Legal. Eu trabalhei, carteira assinada, há 10 anos atrás. Trabalhei 5 anos numa empresa, não retirei meu fundo de garantia, não utilizei para nada, ficou lá, corretido. Eu pedi demissão dessa empresa, então não tive direito de retirar o fundo de garantia. E agora eu quero comprar um imóvel, né? Eu não tenho nenhum imóvel, eu estou enquadrado dentro do Casa Verde e Amarelo. Perdão, Minha Casa Minha Vida. É que tira o casaco, coloca o casaco, aquele filme do Karate Kid. Mas a gente vai voltar lá. Então, você falou em 36 meses. Então, fiquei há 5 anos atrás registrado por mais tempo. Faz 5 anos que eu não tenho registro. Eu posso utilizar o fundo de garantia? Pode sim. Você não precisa estar ativo na CLT para você utilizar o fundo. Se você tem os 36 meses, já basta para a utilização do fundo de garantia. Ah, ótimo. Então, eu não preciso estar na mesma empresa. Então, você vai somar a minha carteira no tempo que eu trabalhei. Dando os 36 meses, está tranquilo. Tranquilo. Dá para usar sem problema nenhum. Dá para usar. Tá.
Qual o impedimento que eu tenho? Ah, você falou uma coisa que eu vou até ia passar batido, que eu achei interessante. Então eu recebi uma herança, né? Eu e meus irmãos lá. Tinha a casinha do meu pai, da minha mãe, então a gente recebeu herança, né? E qual é o critério? Eu não tenho ela total, eu tenho lá um percentual, 25%. Até quantos por cento eu tenho que ter da herança, no caso comprovado, né, isso registrado, para que eu possa comprar o meu imóvel? Pode até 40%, tá? E não se soma. Então, um exemplo. Meu pai faleceu, tenho vários imóveis aí de herança, eu e meus irmãos, e cada um deles eu tenho 40%. Se eu tiver 1, 2, 3, 5 imóveis, cada um deles 40%, já é possível utilizar o FGTS e o Minha Casa Minha Vida. Pô, que legal, então. Tá, para você que tem um imóvel de herança, tá pensando, não posso comprar? Pode comprar sim, né? Exatamente. Isso é legal. Não diga não ao cliente, vamos analisar a situação antes, né? Isso é uma coisa que a gente gosta muito de você. Nossa, esse microfone tá brigando comigo aqui. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de você, porque você ajuda a gente em tudo nisso. Por isso que você tá com a gente aí, se Deus quiser, e Deus quer, e nós queremos, vai ficar muitos anos junto ainda. E vou lutar por isso. Vamos embora. Matheus, então a gente falou de fundo de garantia, a gente falou de documento. Tem uma coisa interessante aí, que eu já peguei alguns casos. Eu comprei, né? Eu comprei o imóvel, fui lá, mandei, fui aprovado, tudo legalzinho, tive uma aprovação bacana. Assinei com você, só que aí, pô, eu tava doido para comprar um carro. Aí depois que eu assinei, eu fui lá e financei um carro. O que pode acontecer? Depois que assinou com a Caixa? Não, eu assinei o contrato com a incorporadora, ainda não assinei com a Caixa. Tá. Então vamos lá. Não é uma boa você comprar um carro antes de assinar com a Caixa, e eu explico o porquê. Porque assim, quando a gente lança o cadastro do cliente, né, os dados do cliente no sistema Caixa, a gente pega de acordo com a documentação. Vamos supor que a gente está fazendo o Jacarandás, né, que não está assinando ainda com a Caixa. Vamos supor que tem que fazer algum tipo de correção no cadastro. Que o analista acabou cometendo algum erro no cadastro, tem que refazer. O que vai acontecer? Vai pegar esse compromisso financeiro. E quando é financiamento de carro, demora mais para dar baixa no Bacen, normalmente 60 dias depois de quitado. Então, a sugestão do dia nessa parte, só financie um carro depois de assinado Não no faça banco. dívida, né? Não faça dívida enquanto... Cartão de crédito também, não faça nada parcelado a longo prazo, enquanto não assinar com a Caixa. Empréstimo pessoal. Então, essa é a sugestão, não fazer nada, não mudar o perfil econômico. Porque pode ter problema na hora de ser reavaliado, né? Exatamente. Já aconteceu o caso com a gente, da gente ter cliente que compra com a gente e ter essa condição de mudar alguma coisa, né? E lá na frente chegar, mas o que aconteceu? Tinha sido aprovado, né? Mas a gente sabe que enquanto que não assinar... Aliás, o ideal, se puder, não fazer dívida, é pagar o imóvel, morar, mudar, decorar, ser feliz e lá na frente comprar. Acho que carro, hoje tem Uber, tem tudo aí, eu acho que a pessoa precisa pensar um pouquinho nisso. Eu tinha pensado numa pergunta aqui interessante. Cara, eu sou autônomo, não declaro imposto de renda, tenho uma renda em torno de 5, 6 mil reais mês, tenho extrato bancário, tudo bonitinho, que eu deposito na conta, e eu quero comprar um apartamento. Como é que você me analisa, Matheus? Olha, é um trabalho que a gente tem que fazer junto com a equipe de vendas, que é muito importante, que é o quê? Primeiro, analisar a documentação, ver se realmente ele tem aquele rendimento, se ele está com aquele rendimento comprovado, né? Porque às vezes o cliente realmente tem, né? Às vezes quando a gente tem alguma dúvida, a gente caminha para a agência, para o gerente fazer análise. Ó, ele quer declarar o imposto de renda para formalizar esse rendimento para poder fazer a aquisição do imóvel. Se ele tiver lá comprovado através de movimentação, até mesmo documentos complementares, seja cartão, seguro de vida, convênio médico, conta de luz, água, telefone fixo, tudo isso serve para dar vazamento ao rendimento. Se ele estiver certinho comprovado lá, o caminho é fazer uma declaração de imposto de renda. Por quê? Formaliza o rendimento do cliente. Porque quando o cliente é somente a renda informal, né, totalmente autônomo, o sistema automaticamente vai aprovar no máximo R$720 de parcela. E dependendo da situação, não vai ser o que ele precisa do financiamento. Viável, né?
E às vezes o cliente ele ganha mais, está lá comprovado. A gente teve até um caso aí da Zuma aí, recente. O cliente tinha uma comprovação muito boa, inclusive o cliente era Van Gogh. Jogamos imposto de renda, aumentou um pouco mais a aprovação e a gente deu prosseguimento. Então isso é importante, né? A gente ter basamento no rendimento, aproveitando o período de declaração, tá, pessoal? Uma coisa importante, um recado. A Caixa aceita até 30 dias o imposto de renda, com 30 dias de atraso. Ou seja, foi estendido até o dia 31 de maio, se eu não estiver enganado, o período de declaração. Então, até o dia 30 de junho, pode fazer o imposto de renda, tá? Após essa data, não pode fazer declaração original. Tem que ser feito apenas o retificado. Então, se eu Beleza? declarei até 30 de junho, minha renda, tudo bonitinho, paguei o imposto, a Caixa vai entender a minha renda em cima do que eu estou declarando direitinho, sem problema nenhum. Não Exatamente. precisa nem apresentar extrato, mais nada. Não, o extrato ele precisa para poder dar basamento ao rendimento, né? Tá. Principalmente quando for autônomo ali. Quando é empresário, é algo mais tranquilo, né? De passar numa entrevista comercial. Ok. Mas quando ele é um autônomo, normalmente o gerente ele verifica, né, se realmente ele tem aquele Legal essa rendimento. dica. Então não adianta, ó, eu quero comprar, eu quero o máximo de financiamento, vou fazer agora um Sambar Love, vamos dizer assim, lá no imposto de renda. Até pela gente vai passar, que a gente, de repente, a gente não percebe, mas na hora que chegar na Caixa, ele pode ter problema lá na frente. Então é importante essa informação, porque às vezes a pessoa, vou fazer imposto de renda porque eu quero conseguir o maior financiamento. E subsídio, Matheus? O governo subsidia até 47 mil, né? 47.500. E 500. E qual é o critério para eu conseguir esse subsídio? A renda? Renda. Ter filhos? Como é que funciona? Bom, para você ter o valor total do subsídio, tá, de acordo com a sua faixa de renda, é necessária a comprovação do fator social. Ou seja, mais de um participante no processo, por exemplo. Se eu estiver comprando com a minha esposa, ok, já comprovou o fator social. Eu não estou comprando com a minha esposa. Qual que é o caminho? Se você tiver um filho menor de 18 anos que não trabalha, ou se você residir com um parente até de terceiro grau, também. Mas aí o que é interessante, tá, gente? Parente de terceiro grau, o parente não pode estar trabalhando. Se o parente estiver trabalhando, a renda dele entra junto. A renda entra dentro, e ele entra no processo também. Porque o Minha Casa Minha Vida é feito para aquisição do grupo familiar. E antes não existia essa questão do fator social, né? Ela foi implementada ali por final, mais ou menos, de 2015. Né? Porque é questão de orçamento, muita gente procurando, então o governo tem que dar uma certa controlada. E para conseguir os 47.500, se não me falha a memória, até R$ 1.800 de renda. Não, perfeito. Acho que do Fundo de Garantia, estou olhando aqui, você já esclareceu tudo para a gente, não ficou alguma coisa que você queira falar do Fundo de Garantia? Regime de casamento. A gente teve um caso esse tempo aí que é interessante. Né? É verdade. Separação total de bens. Então vamos lá, pessoal, assim, ó. Uma dúvida que surgiu até mesmo do cliente é assim: quando é separação total de bens, vamos supor que eu casei com a minha esposa em separação total de bens. Eu vou poder comprar só no meu nome? Posso. Eu posso ser Minha Casa Minha Vida? Depende. Se a minha esposa tiver imóvel, nada interfere, tá? Porque o imóvel é dela, não é meu. E eu só eu vou participar do financiamento. Porém, a renda dela entra para somatória. Então, um exemplo, eu ganho R$3.000 e ela ganha 7, a renda para ser considerada no processo é R$10.000. Porém, toda a renda vai ser analisada em cima da minha, 3.000. Então, eu viro um SBPE, saio fora do programa com R$3.000 de renda. Se ela quiser, mas só que para ajudar o participante, foi até o caso que aconteceu, né, Vasco? Para ajudar o participante, pode somar a renda? Pode. Mas a partir do momento que somou a renda do participante que não vai estar no processo, ele também entra no processo de financiamento, tem direito ao imóvel. Então, somente ter esse cuidado aí quando for separação total de bens. Muito bom. E uma coisa também, pessoal, que eu até falo com a minha equipe, às vezes quebra a cabeça. Existe um regime que se chama separação de bens, ou separação obrigatória de bens. Ele vem dessa forma. E às vezes a pessoa até mesmo confunde, preciso do pacto, é a separação total. Não. Então, se vir assim, separação de bens ou separação obrigatória de bens, olhem lá na certidão. Se não tiver a palavra pacto antinupcial,
ele é um regime igualzinho parcial. Por quê? Normalmente quando a pessoa casa acima de 65 anos, casa e é menor de idade, quando separa e tem bens. Então, nesse tipo de situação, o único regime a ser adotado é esse regime obrigatório de bens. E é igualzinho parcial. Mesma coisa, que é o mais comum do mercado. Você falou uma coisa interessante aí, idade, né? Até quantos anos, né? Eu consigo financiamento bancário, Matheus? O prazo somado não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. 80 anos e 6 meses. Isso. Por exemplo, eu tenho 60 anos, eu vou conseguir mais O que 20 anos de financiamento. 20 anos de financiamento, porém conta os 3 anos de fase obras, se for um Então empreendimento. diminui, então seria 17 anos. Exatamente. Aí dependendo do empreendimento, diminui, de acordo com o cronograma de obra. Né, Não que eu não possa financiar, ou eu vou precisar ter uma entrada maior, porque eu vou conseguir um financiamento menor, obviamente, ou ter uma renda bem elevada para conseguir o máximo possível de financiamento em cima da minha renda. Exatamente. Na dúvida, sempre subir a análise para fazer a aprovação, fechando o fluxo, dá prosseguimento. Na dúvida, eu sugiro que sempre façam isso. Muito bom. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, ainda falando sobre regime de casamento, que acabou dando um branco aqui. Então, eu casei, eu comprei, assinei com a Caixa, não me entregou ainda, daqui a 2 anos eu separei, como é que faz? Não faz, né? Tem alguma solução para isso? Eu consigo passar o financiamento para a pessoa, ou para minha parceira consegue passar o financiamento para mim? Como é que funciona isso? É possível, porém passa por uma análise do banco. Então, assinou já, daqui 1 ano, 2 anos separou, o cliente tem que levar até o gerente da Caixa, né, o que ele possui a conta e o financiamento do imóvel, para poder... Você não esperava essa pergunta, né, Matheus? Não, mas é que aconteceu algo até recente. Aconteceu algo recente, inclusive, que é uma corretora que tinha separado e ela queria assumir a parte, me chamou. Foi algo em torno, acho que foi no final do ano passado. Mesmo sem receber, a pessoa consegue repassar, trocar então a modalidade, ou tirar o marido ou o companheiro e ficar sozinha se ela tiver uma renda suficiente para assumir a diferença. É isso? O imóvel precisa estar entregue, tá? Não tem, tem que estar entregue. Isso. Iniciou a fase de financiamento, procura o gerente, aí o gerente vai solicitar a documentação para fazer análise para ver se aquele participante que está querendo assumir a dívida vai ter condição de arcar sozinho. Matheus, eu comprei, tenho 36 meses de obra, estou pagando a Caixa, recebi uma herança que é o suficiente para integralizar o valor que eu estou devendo para a Caixa. E não recebi o imóvel ainda, eu posso integralizar? Eu posso terminar esse financiamento com a Caixa? Ou qual é o critério? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu comprei o imóvel, assinei o contrato com a incorporadora, com a Zuma, é claro, né? Daqui a um ano eu recebi um dinheiro, uma herança ou alguma coisa que eu estava esperando, uma indenização. Amortizar a dívida. Eu posso já amortizar total? Como é que funciona isso? Pode amortizar, porém somente após a entrega das chaves. Não tem como amortizar durante o período obra, tá? Tem que esperar o imóvel ficar pronto, receber as chaves para fazer a amortização. Perfeito. Eu sou investidor, eu quero comprar, porém eu quero dar uma entrada boa, mas eu quero utilizar... No caso do Galeria, o Galeria tem isso, né? A gente precisa repassar ele 100% com a Caixa. Qual é o mínimo que eu preciso financiar para poder comprar lá? 50 mil. 50 mil reais. 50 mil. Isso, acho que teve uns 2 investidores que comprou no Galeria que financiaram 50 mil reais. Não tem jeito, no caso lá, como tem repasse total, não tem jeito. Não tem. No Jacarandás pode, tá? Eu consigo vender direto lá pro... Eu fiz essa pergunta porque o pessoal costuma confundir. Eu tô fora do Brasil. Tô fora do Brasil, vou ficar 2 anos, 3 anos fora, tô recebendo em dólar e quero comprar aqui. Como é que eu faço? Assim, quando é renda estrangeira, ele sai da alçada do correspondente e é um processo internalizado. Dependendo da língua, normalmente quando é dos Estados Unidos, a própria agência consegue fazer a tradução, mas nem todas as agências fazem. Então, tem agência que pede o documento de renda com a tradução dos valores e com a conversão em reais. Então, depende muito da agência. Eu já peguei casos que não precisou converter a moeda,
mas é um processo internalizado, né? A gente tem que montar a pastinha, que é a mesma documentação, não muda nada, e colocar na agência para a É agência fazer a demorado, né, aprovação. Matheus? Às vezes precisa juramentar também, quando não tem esse caso, né? Precisa Então, a renda, como é que funciona? quando não tem mais essa necessidade, Não, ainda mais quando o gerente ele já consegue fazer essa já consegue. tradução e a Ele traduz lá conversão. mesmo. A gente teve um caso recente em Piracicaba que o cliente levou o processo, levou a documentação, estava tudo certinho, só a questão da procuração que acabou saindo errado e por isso que não foi tão Então rápido. tá mais fácil hoje isso. Tá mais fácil. Aí, você que está fora do Brasil, está pensando em investir aí, comprar o Jacarandás, já dá para comprar. Só mandar a documentação aqui que o Matheus vai fazer tudo para você aí. Você vai voltar, o teu imóvel já vai estar te esperando aqui. É isso aí, Matheus? Exatamente. Ó, Matheus, puta, super legal essa nossa conversa. Eu acho que a gente não esqueceu de nada, não, né? Eu acho que o que vale também falar aqui, Bastos, é a questão de quando o cliente tem restrição. Quando o cliente tiver verdade. restrição, pessoal, não deixe de subir a análise. Por quê? Porque a gente faz a aprovação roda o crédito para ver qual que vai ser a possibilidade de prestação a ser liberada no financiamento. Através disso, você pode verificar, olha, vai ser possível liberar o total de financiamento que você precisa. Então, vamos correr atrás e regularizar. Lembrando, quando o cliente tem restrição, a gente não consegue efetivar a prestação. Porém, a gente consegue saber qual que é a parcela possível a ser aprovada. Então, vale a pena aí, tá? Se o cliente tiver restrição, não deixem de subir. Sobe a pasta aí que a gente consegue pelo menos já fazer um adiantamento, tá? Rodou a aprovação, nós sugerimos ao cliente não mudar o perfil econômico. Porque lá na frente a gente vai ter que efetivar a parcela e qualquer alteração no perfil econômico pode prejudicar também. Chegou uma pergunta para a gente aqui do Adriano. Adriano, eu não consegui entender, desculpa, não sei se foi desse jeito que você perguntou. O Adriano está perguntando qual a porcentagem nesse final para vocês. Paraíso Bill, o bloco está com 78%. Eu não consegui entender realmente o que você queria perguntar com isso, Adriano. O que seria a porcentagem final para a gente? Não sei se você consegue ajudar aqui, mas acho que não deu para entender a pergunta do Adriano. Adriano, me desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Que ele está perguntando qual, talvez a porcentagem final seja da Caixa, não ficou muito claro, peço perdão para você, mas a gente vai, depois se você quiser entrar em contato com o nosso pessoal, a gente consegue te explicar melhor, é só você explicar melhor qual é a tua pergunta. Eu te peço desculpa aí, mas eu não consegui entender realmente o que você quis perguntar nesse porcentagem final, né? O que é importante que o Matheus explicou, se a obra estiver já com 100% já analisada pela Caixa, a Caixa tenha repassado para a gente, provavelmente vai estar chegando nos 100%. O Bill, hoje, o módulo 3, está praticamente chegando a 100% também, o módulo 1 e 2 já está. Né? Uma coisa importante que o pessoal às vezes me procura, é interessante isso, que o Matheus até explicou no começo. Depois que você assinou com a Caixa, né, o teu valor de financiamento é aquele. Não importa, não vai subir mais ou menos se o INCC, por exemplo, estourar para 30%. Aquele valor tá sacramentado. Nós, como incorporadora, vamos ter que assumir essa diferença e vamos resolver, né, para entregar para você o seu projeto. Então, você pode ficar muito tranquilo com isso. Por isso que a gente insiste em falar que a melhor modalidade para comprar hoje é essa mesmo. A mais segura, né? A mais segura, porque você comprou, você está garantido. O que você vai financiar com a Caixa, aquilo não dá em nada, aquilo fica congelado aí por 3 anos, né? Diferentemente do repasse lá na frente, que você vai estar, quando chegar lá na frente, você tem uma surpresa. Matheus, eu te agradeço, né? Infelizmente está acabando o nosso bate-papo, foi muito bom. Eu espero ter esclarecido para vocês algumas dúvidas aí. É claro que sempre vão ter. Como eu falei, a gente tem o pessoal especializado, tem muitas imobiliárias boas que trabalham com a gente, tem as imobiliárias de plantão que estão lá com a gente, tem as nossas parceiras também. Estamos sempre junto nessas imobiliárias, treinando, mostrando. E se tiver dúvida, não fique com a dúvida. Liga para a gente, liga na Zuma.
a gente vai tentar sempre esclarecer para vocês. Agradeço a presença de todos. Dando tudo certo, aí a gente vai trazer um tema super especial para você semana que vem. Matheus, obrigado. Deixo para você o fechamento aí. Obrigado, Bastos, aí pela oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre crédito imobiliário, gosto muito de falar da RS e agradeço muito a parceria da Zuma, né, que a gente, desde o início aí que a Zuma iniciou e está com a gente parceiro. Espero que seja muito duradouro. Agradecer também ao pessoal, minha equipe, meu time, que sem eles nada seria possível, né? A gente sabe como ninguém, né? Uma pressão gigantesca do nosso, no mercado, por prazos, por falta de... por prazos, por questão de a gente ter uma dinâmica, sempre estar tentando achar uma alternativa. E o nosso time suporta bem essa pressão aí. Muito obrigado aí a todos. Matheus, entrou uma última pergunta para a gente aqui. Dá tempo da gente falar ainda? Claro. Tempos atrás comprei um imóvel. Eu usei o FGTS. Agora quero comprar mais um. Em que condições posso usar novamente o FGTS? Bom, vamos lá. Se você não tem mais esse imóvel e já vendeu ele e usou ele com prazo superior a 3 anos, você já imediatamente pode usar. Mas se você comprou esse imóvel usando FGTS e está com financiamento ativo, você não vai poder utilizar porque o financiamento ele está ativo ainda. E dependendo da localidade dele, não vai poder mais também utilizar por conta disso. Porém, se você não tiver mais, já pode usar de imediato, se o prazo for superior a 3 anos. Ah, ótimo. Então, se ele consegue comprar de novo, agora se ele tiver com imóvel, não tem jeito. E também tem o caso, se ele tiver comprado esse imóvel em outra cidade, né, em outro estado, por exemplo, ele mudou para cá ou veio trabalhar aqui, ele também consegue comprar ou não? Consegue, e se ele tem esse imóvel no qual ele utilizou, por exemplo, em São Paulo, capital, ele quitou o imóvel, está morando e trabalhando em Campinas, aí sem problemas, ele pode comprar um Jacarandás, um Galeria e utilizar o fundo de garantia. Ou em breve lá em Piracicaba também, né? A gente vai ter uns imóveis lá também para vender e vamos lançar muita coisa aqui em Campinas. E bora lá que Piracicaba a gente é forte lá também, Estamos viu? chegando aí, forte. pessoal. Agradeço a todos. Espero ter ajudado vocês um pouco no esclarecimento sobre crédito imobiliário. Novamente agradeço a Matheus, agradeço a Rider, que é a nossa empresa que está por trás de tudo isso. Sem eles a gente não estava aqui agora. E até a próxima. Obrigado.